Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aulinha é de ciências e vocês vão utilizar o caderninho de atividades e também a apostila para consultar os conteúdos já trabalhados, certo? Então, localize o seu caderno de atividades lá nas páginas 53 e 57, que nós vamos estudar a rede da vida. Todos aqueles assuntos ali já foram abordados na apostila, portanto, acompanhe junto, tá? Vamos lá, ver tudo que tem para fazermos na aulinha de hoje. Começando na página 53, tem a primeira atividade que está mostrando várias imagens, tá? E pede para fazer o seguinte: os seres vivos dependem um dos outros e dos fatores não vivos do ambiente. Então, os fatores não vivos são a água, o ar, a luz do sol, e esses fatores não vivos são ideais para os animais sobreviverem. Aqui você vai observar as imagens e vai assinalar com o que cada ser vivo está se relacionando. Então, você vai ver se ele está se relacionando com um ser vivo ou com um fator não vivo. Então, preste atenção ali para localizar os fatores que não são vivos, como a água, ar e luz do sol, tá? Marca um xizinho em cada uma das imagens, tá? Na resposta correta. No exercício 2, as plantas são capazes de produzir o seu próprio alimento para obter energia. Lembra que nós falamos muito sobre isso? Bom, sobre esse assunto, faça o que se pede. Na letra A, é para desembaralhar as letrinhas e descobrir aquele alimento das plantinhas e também o nome do processo pelo qual elas produzem esse alimento. Então, ali tá bem legal, né, pessoal? Colorido as letrinhas e bem fácil de descobrir. Na letra B, que gás é produzido pelas plantas durante a fotossíntese? Se você não lembra, consulte a sua apostila, também falamos bastante sobre esse assunto. Letra C, entre as partes das plantas representadas nas imagens a seguir, circule aquela que é responsável pela absorção de luz do sol. Então, pessoal, lembrem que existe uma parte nas plantas que é aquela pela qual ela recebe a luz solar, tá? Você só vai circular uma. Qual é essa parte? Também na página 54, letra D. Qual é o nome do pigmento que existe nas partes bem verdinhas das plantas e é responsável pela absorção da luz do sol? Também falamos sobre ele, pessoal. Relembre, busca na apostila. Exercício 3. Cada ser vivo está adaptado a certos alimentos. Por exemplo, os crocodilos se alimentam somente de outros animais. As vacas se alimentam somente de plantas e nós, seres humanos, podemos nos alimentar tanto de plantas quanto animais. Então, tudo isso tem uma classificação, tem um nome, ok? Com base nessa informação, ligue os seres vivos aos alimentos que eles geralmente consomem. Depois, de acordo com a alimentação de cada um deles, classifique-os em herbívoro, carnívoro ou onívoro. Então, aqui você vai olhar para as imagens e vai ligar de acordo com a classificação. Na página 55, o exercício 4, sobre o processo de decomposição, faça o que se pede. Letra A. Complete o texto a seguir com as palavrinhas do quadro. Então, pessoal, aqui tem que prestar muita atenção, ler esse textinho e também observar que tem várias palavrinhas e vocês vão colocar cada uma dessas palavras dentro das lacunas do texto. Então, olha só as palavras: plantas, sais minerais, bactérias, matéria orgânica, decompositores, decomposição e fungos. Esse texto aqui está explicando sobre o processo de decomposição, ou seja, quando uma frutinha apodrece, o que acontece com ela, o que acontece com o solo depois, ok? Então, leia e complete corretamente. Na letra B, está pedindo para fazer um desenho que represente a situação descrita no texto. Então, como é um processo de decomposição, vocês vão representar algo parecido com essa imagem aqui.
uma fruta apodrecendo, estragando, e depois ela vai servir aí de alimento para os micro-organismos decompositores e depois vai servir também de alimento para o solo, né? Vai enriquecer o solo. Na página 56, exercício 5. Na base das cadeias alimentares estão os seres vivos que produzem seu próprio alimento utilizando a energia da luz do sol. Esses seres servem de alimento para os animais herbívoros, que servem de alimento para os animais carnívoros. Falamos muito nesse assunto aqui, bem importante. Agora, observe a cadeia alimentar representada a seguir e depois faça o que se pede. Então, tem a cadeia alimentar ali, observe que todos esses animais vão servir para quem? Para os fungos e bactérias, tá? Então, é assim. O gavião se alimenta da serpente, que se alimenta do rato. O rato, por sua vez, se alimenta do gafanhoto e o gafanhoto se alimenta da grama. Qual desses seres vivos é o único que produz o seu próprio alimento? Tá, pessoal? Então, observe isso. Vamos ver aqui. Na letra A, classifique os seres vivos que compõem essa cadeia alimentar em produtores ou consumidores. Então, você vai classificar o gavião, a serpente, o rato, o gafanhoto e a grama. Será que todos eles são consumidores? Ou será que todos eles são produtores? Ou será que apenas um deles é produtor? Então, vejam, observem atentamente e classifique de acordo com aquela cadeia alimentar anterior. Letra B. O processo de decomposição libera sais minerais no ambiente que podem ser aproveitados pelas plantas em seu crescimento. Entre os seres vivos representados a seguir, assinale com X os decompositores. Quais são aí, pessoal, os seres vivos decompositores que nós estudamos, que vocês fizeram até um experimento? Então, marca X nele. Página 57. Você sabia? No ecossistema marinho, existem seres vivos que são muito importantes para o ambiente, como o crio, que é tipo um camarãozinho. Esse animal, ele se parece com um camarão e se alimenta de algas microscópicas chamadas de fitoplâncton. 6. Observe um exemplo da cadeia alimentar presente no ambiente marinho. Então, tem lá o fitoplâncton, tem o crio, o pinguim e a foca. A foca se alimenta do pinguim, o pinguim se alimenta do crio, o crio, por sua vez, se alimenta do fitoplâncton, que são aquelas algas, né, microscópicas. Bem, vamos lá. Letra A. Sobre essa cadeia alimentar, lê as afirmativas e assinale V de verdadeiro e F para falsas. O crio tem a função de realizar a decomposição da matéria orgânica. Será que é o camarão que vai realizar essa decomposição da matéria orgânica, pessoal? Será? O fitoplâncton realiza fotossíntese e depende da luz do sol para produzir seu alimento? Verdadeiro ou falso? Vamos entender a cadeia alimentar. O crio se alimenta do fitoplâncton e, portanto, é um organismo consumidor. O fitoplâncton serve de alimento para o crio, que é um produtor. Todas essas afirmativas você vai precisar observar a cadeia alimentar para responder, ok? Letra B. Classifique os seres vivos dessa cadeia alimentar em produtores, consumidores, herbívoros e consumidores carnívoros, escrevendo o nome deles na coluna correspondente. E depois, pesquise outra cadeia alimentar que possa ser encontrada no ambiente marinho. Escreva o nome dos seres vivos que a compõem no quadro, considerando os grupos sugeridos. Então, você vai separar ali por produtores, por consumidores herbívoros, ou seja, aqueles animais que dependem, né, da energia solar e que não precisam estar, por exemplo, consumindo outros. Consumidores carnívoros. Ok, pessoal? Então, espero vocês para a nossa aulinha daqui a pouco. Um abraço!